Olá, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do AEA no Ar. E hoje a gente veio com um tema de extrema importância para você profissional e muitas vezes não super entendido e até subestimado, né? Que é ARTs. Então, logo que a gente forma, a gente nem sempre tem a capacidade técnica de saber o que a gente está realmente colocando numa RT. E por isso esse tema é de extrema importância. Então hoje estamos nós aqui, os 4 diretores, Adriana presidente, Júnior, Felipe e eu, Priscila, para a gente falar sobre esse tema. E aí a gente te convida a vir a comentar também aí. Deixa nos comentários se ficou alguma dúvida que a gente não falou hoje, que aí a gente volta e faz de novo o tema, se for o caso, tá bom? Exatamente. Quero aproveitar para deixar a seguinte informação importante. O Júnior, como conselheiro do CREA São Paulo, vai nos esclarecer, né? Ele tem toda essa parte didática de legislação. Que eu lembro. Não, mas tá tudo aqui impresso aqui, gente, pra gente dar uma enciclopédia. olhadinha. Nossa enciclopédia. Mas nós temos na nossa associação os engenheiros e os arquitetos. Os arquitetos, eles emitem a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, que é muito próximo da ART. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é em relação à legislação do CREA São Paulo, da ART. Se você é arquiteto, provavelmente vai ser muito similar, mas aí é importante que você verifique na legislação do CAL se tem alguma diferença. Mas em termos de conceito, eu acredito, não estou afirmando, eu acredito, que vai ficar muito próximo. Mas né? até um ponto importante da gente gravar um dia... nem que seja uma parte específica para poder falar um pouco sobre... É que a gente precisa de alguém do CAL que venha aqui para fazer esse tipo de esclarecimento pra gente, né? Você do CAL, São Paulo. Vamos escalar nosso associado do CAL. Né? Para que tenha essa E os nossos associados arquitetos, conhecedores da legislação. Conhecedores da legislação, a gente pode convidá-los aqui. Então, tem bastante gente. Mas eu achei que era importante a gente fazer essa divisão de que hoje falaremos da legislação do CREA São Paulo, da ART. Justíssimo. Né? Pri, conta aí, o que você tem anotado aí? Eu tenho muitas perguntas, né? Porque, assim, eu especificamente trabalho com projetos. Então, a gente sabe que tem uma série de diferenças. E aí, pegando desde lá da resolução do CREA São Paulo, como que fica a tipificação, as formas de registro? Eu sei que tem uma série de fatores que envolvem uma RT. Aí eu queria, Júnior, que você falasse um pouquinho de cada um deles e quais são os conceitos de ART. Tá, vamos lá. Se eu esquecer alguma coisa, vocês anotam e mandam para nós, aí a gente esclarece. Basicamente, o conselho funciona com 3 leis que são as principais para a gente. Então, a 5.194/66 é que formata o conselho da forma como nós conhecemos, organização, câmara e por aí vai. Aí a gente tem a 6.000, deixa eu pegar na minha colinha aqui, que é a 6.496, que é de 77. Essa lei é a que institui a ART e formata como que a mútua funciona. Isso. Né? É a mesma legislação. É a mesma institui legislação. a ART e constitui a multa. Isso, é uma lei curta, o trecho em que ela fala da RT é bem curtinho, e aí depois a gente tem a resolução que especifica a lei. Essa resolução tem aí todas as orientações, que é a 1137, ela substituiu a 1025, ela é agora de 2023, é bem recente. Então, vocês, profissionais, associados, consultem, é fácil, através do site do Confia. Se você digitar na internet lá, resolução 1137/23 Confia, você vai ter acesso a ela toda. Então, lá tem informações importantes, né? Vou até usar, eu imprimi aqui, quem quiser depois... Já posso já interromper? Pode, claro. Então, 2 perguntas. Primeiro, o que significa ART? Quem sabe responder essa? Anotação de responsabilidade técnica. Muito bem. Obrigado, hein? Gostei. Então, se a gente tem uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, significa que tem um técnico agindo naquela situação. Sim. E aí você vai explicar melhor sobre isso.
Agora, você acabou de falar que a legislação que constituiu a ART é a mesma que constituiu a mútua. Sim. E o que é mútua? Opa, boa. Porque a gente não falou sobre o que é mútua. Porque o pessoal tá entendendo mútua lá em casa. É, Não é multa. não é multa. É mútua. Não, Não é ainda, né? Não. Vai ser se não assistir fizer o podcast, RT, não anotar direitinho. Então, a mútua, ela é uma caixa de assistência, de apoio à engenharia. Então, todos os profissionais que estão dentro do sistema Confiacrea e mútua, né, eles têm acesso a uma série de benefícios reembolsáveis. Então, é uma caixa de ajuda à engenharia mesmo. Então, um percentual de tudo que é emitido, todas as ARTs que são emitidas, uma fatia disso, ela incorpora esse caixa da mútua. Por isso que estão na mesma legislação. Exatamente. E aí, esse valor da multa ele é repassado aos profissionais na forma desses benefícios, em taxas muito inferiores às que são praticadas no mercado. Então, você, profissional, que precisa comprar um equipamento, trocar o seu veículo, fazer uma viagem, quero fazer uma pós-graduação, uma especialização, consegue através da mútua, plano de saúde, Desconto em farmácia. plano de benefício, Plano de benefício. previdência privada, tem a previdência privada da mútua. Olha. Tem aquele negócio Não que se a sabia. gente falecer... Tecnoprev. Como que chama? Tem lá... Seguro Seguro de de vida. vida? Não é um seguro... Não, agora tem a seguro de responsabilidade civil de obra. Importante Acima de isso. 5 RTs emitidas, eles dão um seguro de 50 mil 50 mil. para responsabilidade profissional, né? Exatamente. Então, assim, é uma caixa de assistência para que a gente possa desenvolver a nossa atividade. Acho que é pecúlio por morte que chama. Sim. Também é. Também tem. Tem seguro por morte, também tem tudo isso. Então, como é que eu faço? O simples fato de eu ser engenheiro já me põe dentro da mútua? Não. Né? Então, eu tenho Tem que que se aderir. associar. Eu tenho que me associar à mútua. Tem uma taxa anual, que hoje é R$200. E aí, paga com desconto. Primeiro ano é bem mais barato. Bem mais barato. E aí você tem uma carência de 12 meses para poder utilizar o benefício. Mas entre no site. Você que é profissional, procure, entre no site da mútua. A gente deixa aqui no comentário o linkzinho. E é fácil você fazer uma simulação. Vá lá, escolha um benefício e faça uma simulação. Depois que você terminar a simulação, você entrar no site e vai se associar. E assim, não precisa... Por exemplo, mas eu não preciso fazer, não estou precisando de equipamento, de carro, de nada hoje. Mas não custa Mas nada faça. se associar. Vai que uma hora, né, você quer fazer algum benefício, implementar alguma coisa. Porque como tem uma carência para que você possa Pra fazer poder uso do começar a benefício, utilizar, que é um ano. faça, se associe à mútua e você vai acompanhando. Os benefícios prolongados, né? Mas, assim, farmácias, É a imediato. raia é imediato e é imediato. um desconto significante em vários produtos Medicamentos, mesmo. eu já comprei várias Sim. coisas com bastante desconto na mão. Sério? É, Só bastante. remédio, tipo protetor solar? O protetor solar eu não sei, mas Normalmente é mais a parte de medicamento, Que a né? gente tem que usar muito protetor solar também. bastante. Não, é quase um medicamento. É caso medicamento. Mas, então, desculpa te interromper. Então, Não, você mas que é não importante. sabe o que é mútua, agora você está sabendo. Pesquisa, inclusive, mútua você podia apoiar aqui no nosso podcast, né? Já vamos. Por que não? Essa foi direto para você, Renato Arcanjo. Renato Arcanjó, tá? Nosso Pra diretor você. da multa. Vamos lá. Então, desculpa. A RT foi instituída junto com a mútua, a gente já explicou o que é em mútua 77. na 1077. E O que ela faz? O que é a ART? Então, a ART ela é um instrumento, ela define a ação do profissional perante aquela obra e serviço. Certo? É um documento extremamente importante que só quem pode emitir uma anotação de responsabilidade técnica? Quem está habilitado por um conselho que regulamenta a profissão. No nosso caso é o CREA, no caso dos arquitetos é o CAL. Então, para quem contrata o serviço técnico, é importantíssimo a RT. Então, quem contrata, contratei um serviço para trocar o meu piso, ou para construir a minha casa, ou para fazer uma reforma no meu apartamento, você tem que solicitar a RT profissional. Se ele enrolar e não te der, manda embora. Porque você não tem a garantia nenhuma que aquele profissional é habilitado para prestar aquele serviço. Então, para o contratante, é um documento fundamental. E para o profissional também. Por quê? A RT ela cumpre, ela é um contrato. Eu ia falar isso, é um É um contrato. contrato. Então, nesse documento, você tem os seus dados, você tem o dado do contratante, o endereço da obra onde o serviço está sendo prestado, quais são os serviços, né? Ainda a gente tem um termo de livre, a gente tem um campo ainda de livre preenchimento, onde você pode ser mais específico no que você está fazendo.
E o valor do contrato, que é importante, que a gente até estava conversando. Nós temos uma péssima mania de colocar um valor simbólico. Por na questões de elevar o valor da RT, Da né, RT, da taxa. quando na verdade isso não é bom. O ideal é que que a gente preencha o valor correto. Por quê? Se eu tiver um desentendimento com o contratante, eu executo ele através da RT. Você pode usar judicialmente essa RT no É preço sobre de qual contrato. valor? Aí um serviço que era De R$ 5 mil reais, você coloca R$500 o valor da RT, você o cara vai... te paga Não tem 500 como feliz. comprovar. Como? Ele amarra comercialmente e tecnicamente, né, o Tecnicamente. serviço que você vai prestar. A gente tem com a correria, nós temos uma falha grande, né? Tem um problema com papel, o engenheiro tem um problema com contrato, com proposta, nós temos uma dificuldade. Nossa, muito. Muita. Então, às vezes você não tem nenhum contrato assinado, Exato. uma Imagina, proposta quem assinada. faz isso, Júnior? É. Ninguém faz isso. Todo mundo Jamais. contratou um auxílio jurídico. Então, o que Às acontece? vezes mandou até o alvará pro cliente e não assinou o contrato. Não assinou o ainda. contrato. Então, Mas a RT foi expedida. exatamente. Então, mas a Então, RT tem um peso de contrato. Sim, tem. sim. Por isso que é importante nós transferirmos no RT o valor certo da proposta do contrato. Se precisar executar, tá lá. Ele não tem como. Ele assinou. Sim. E outra coisa importante. Ele tem que assinar. A legislação, a resolução prevê isso. A responsabilidade da guarda da RT assinada, pode ser em formato digital, é nossa. Então, nós somos responsáveis pela guarda da RT. Então, nós temos que ter a via assinada, senão também você vai executar quem? Um documento não assinado. Não assinado. Né? Sim. Então, a RT é isso. Deixa eu entender. Então, a RT, ela separa os meninos dos profissionais. Com certeza. É isso? É ela com que certeza. traz essa diferenciação. Só nós que temos o nosso CREA ativo, Ativo. né? Isso é Boa, importante. boa. Podemos emitir a RT. Então, ela é um documento de extrema valorização do profissional. Se não fosse a RT, o que seria? Né? Qualquer um Quem podia garante fazer que qualquer coisa. diferenciar? Sim. Né? Há um tempo atrás, eu ficava pensando se o conselho seria necessário na vida da engenharia. Né? A gente tem um código civil, nós temos um código penal. Se eu causo um transtorno a alguém civil, se é uma coisa mais séria, eu vou para o penal. Mas a nossa profissão, ela oferece risco à sociedade. A sociedade. Então, a gente precisa de um conjunto de leis que organize o exercício da profissão. Se a gente concorda que isso é necessário, eu preciso ter um órgão que controle isso e que fiscalize. Eu acho que é muito melhor isso ser feito pelos próprios profissionais, Que sabem o que estão fazendo. que sabem né? o que estão fazendo. Sim. Senão nós teríamos, sei lá, ter uma agência controladora ou reguladora para todas as profissões regulamentadas. Mas de pessoas que não fazem ideia de como funciona. Não, tem e que outra, ser. onerando a máquina pública. É. Né? Eu teria que ter funcionários públicos, eu teria que ter... Quem que sustentar isso? E não seria eficiente. Né? Não seria eficiente. Então, assim, quem sustenta toda a estrutura do conselho? Pode ser o CAL, o CRM, são os próprios profissionais. Sim. Então, acho que foi uma decisão lá atrás muito acertada. Hoje, eu não tenho dúvida disso, até que me prove que a gente poderia ter um outro órgão que fizesse isso com a excelência que é feita hoje, de transferir essa responsabilidade da fiscalização aos próprios profissionais. Nós somos garantidores à sociedade que à frente de cada ação, cada serviço vai ter um profissional habilitado. Inclusive, deixa eu já falar. Se, vamos supor, tá tendo uma fiscalização, uma denúncia, qualquer coisa. O CREA chega naquela construção. Vamos falar de civil, que aqui a gente... Todo mundo civil aqui, né? Todo mundo Sim. civil. O CREA chega na construção, tá? O que ele vai perguntar? Se tem um profissional habilitado. Tendo um profissional habilitado, tendo uma ART emitida, ele vai fiscalizar o serviço do profissional? Não. Porque o profissional, A a partir garantia. do momento que ele assinou a ART, ele assumiu a responsabilidade Exato. civil, criminal, administrativa e tudo que tiver mais disponível. O agente fiscal ele vai avaliar se aquela obra tem um responsável técnico à frente dela, se a ART está na obra, ou às vezes, muitas vezes não está, ele vai entrar em contato com o profissional via e-mail, vai pedir a cópia da ART, isso é um procedimento padrão, e estando na obra, ele vai levantar a matriz de responsabilidade toda. Então, você pega um prédio que está em andamento, eu não tenho só o responsável técnico pela obra. Eu tenho sondagem, eu tenho fundação, eu tenho projeto estrutural, elétrico, hidráulico, todos os sistemas, ele vai passar por todas as disciplinas dentro do canteiro.
e vai levantar todo mundo que está lá. Se alguém não tiver RT emitida, Sim. vai ser notificado, né? Então é importante. Não, sucesso. Mas o que eu queria deixar claro é o seguinte: o CREA não está aqui para fiscalizar se a gente está fazendo direito. Não é. Ele está aqui para garantir que exista um profissional Se responsável responsabilizando pelas etapas. pela execução. Isso. E o proprietário, quando contrata um profissional que emite uma RT, ele está tranquilo de que ele tem esse profissional lá. Porque às vezes o que eu vejo é que ele fala assim, porque aquele muro ali está sendo mal feito, eu chamei o CREA não fez nada. Ele não fez nada, não. Ele viu, existia um profissional responsável, e ele foi embora. Se está sendo mal feito ou não, é responsabilidade de quem está fazendo. Ou seja, nós, como profissionais, temos que trabalhar direitinho, né? Fazer tudo dentro da... Porque nós ficamos... Nosso CPF fica responsável, né? Sim. Se houver um sinistro, se houver alguma questão que aconteceu, mesmo aí sim, tendo o profissional responsável, o conselho vai levantar se a RT está válida, se o profissional é habilitado, tudo isso aí, tudo. Se for constatado dentro, porque normalmente isso vem para uma denúncia, né? Se vier para tem uma obra acontecendo e cai um muro, por exemplo, né? Aí vai se avaliar se o profissional realmente cumpriu a função para a qual ele foi contratado. E que ele anotou na RT. Anotou na RT, se ele estava presente na obra. Aí sim, se há uma falha ética do profissional na condução do serviço dele, aí isso pode ser encaminhado para a comissão de ética do conselho. Mas inicialmente... tinha uma RT, ele era ativo e tal. Mas aí eu avaliado. acho que é importante, então, já começar a detalhar. Dentro disso, dentro da RT, o profissional emitiu, mas ele pode emitir pelo serviço que ele está prestando. Então, isso é importante começar a tipificação. Então, vamos lá. A RT, quando a gente está... Quais são os tipos? O que é? No nosso caso, o que é muito comum? Individual, eu por eu, inicial. A obra está inicial. A maioria das ARTs nossas são assim. Tem outros campos? Tem. Eu posso ser... Eu vou até colar aqui, porque eu não vou lembrar de todos. Desculpa, eu me perdi. O inicial... Porque normalmente, quando a gente preenche a RT, é do início da obra. Então, a gente tem enquadramentos dentro da RT, tipificação, né? Sim. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver onde eu anotei para não falar... Mas essa de inicial é uma... Quando a gente começa a obra. Você vai aprovar um projeto na prefeitura. RT... É a primeira da obra. Tá. Ela é inicial. A RT inicial, tá bom, entendi. Sim. Então, porque depois pode ter troca de responsável. Você tem o registro, quanto ela pode ser inicial ou de substituição, que é quando a gente está alterando. Então, ela é inicial ou não. A substituto vai retificar alguma coisa. A gente tem o enquadramento dela quanto à participação técnica, que também muda. Né? E aí, quanto à participação técnica, nós vamos ter ela aqui. Ela é individual, que é a maioria dos casos das nossas é individual. Mas eu posso ter de coautoria, quando eu mais um profissional da mesma disciplina, a gente está trabalhando pelo intelecto, então a gente está falando de projeto. Então, é coautoria. E a gente tem de corresponsabilidade. Eu mais um outro profissional da mesma disciplina, aí já falando de execução. Então, ela pode ser eu sozinho, que é individual, eu posso trabalhar em grupo. Um cálculo estrutural pode ter a coautoria, então. Pode ser. Sim. Então, de repente, se você tem mais de um profissional da mesma equipe, eu estou trabalhando com fundações, porque o outro profissional trabalha só a estrutura, beleza, a gente pode fazer uma de coautoria. Pode ser. Importante assim, você vai fazer de coautoria e o outro profissional também. E vocês vão citar o número das duas RTs que tem que estar correlato. E o ideal sempre é uma coisa que a gente também não tem o costume de fazer. Mas eu tenho uma RT que é a inicial, da responsabilidade técnica. Todas as demais que estão dentro do canteiro, o ideal seria citar o número dessa RT. Porque quando o conselho puxa a espinha, quando ele puxa a estrutura daquela obra, vem todas amarradas. Então, eu sou o projetista de estrutura. De qual projeto? Daquela RT da inicial lá. Do prédio, por exemplo, que tem umas 20 RTs. O legal seria que todas essas complementares ela amarrasse na principal. Seria o ideal. Tem um campo para esse preenchimento lá? Tem, quando você coloca, você tem como citar. E você tem livre preenchimento, na verdade, também, né? Você pode colocar se ela é relacionada a uma outra ou não. Né? E aí você tem a de equipe também. Quando você tem várias disciplinas, você pode citar
Eu tenho elétrico, eu tenho estrutural, eu tenho hidrossanitário, mas aí todo mundo tem que citar uma ART. E na obra também, né? De execução entra piso, entra parte de fundações, entra tudo separado. Isso. Cada um emite sua RT. E aí vem a questão do preenchimento. Então, a gente tem essas tipificações que ela pode entrar, né? Bom, tipifiquei, é individual, é inicial, tá. Vamos para o preenchimento das atividades. Aí é que é perigoso. Principalmente quem sai da universidade, né? Eu saio com uma vontade de assinar uma RT, que é uma coisa de doido. Você até treme quando você preenche a primeira. Você sonha o dia que você vai preencher uma RT. Nós somos responsáveis pelas atividades que nós colocamos lá, que nós vamos executar. Então, na dúvida, menos é mais. Então, a gente precisa ser muito claro quando a gente vende o nosso serviço. O que é que eu vou entregar para quem está me contratando? É a direção técnica da obra só? É só a direção. Como a ART ela tem um espaço de livre preenchimento no campo de observação, se é uma direção técnica, especifique lá qual é a carga horária que você vai desempenhar naquela obra. Quantos dias, quantas horas por mês eu vou desempenhar a direção naquela obra? Especifique. E o que você coloca lá, você tem que entregar, porque você vai ser responsabilizado por aquilo. Vou deixar aberto que eu vou fazer XYZ. Você vai dançar. Porque se tiver um sinistro nessa obra, se nós tivermos um problema, ou se o contratante... porque é um jogo de expectativa, né? Sim. Ele assina uma coisa, ele acha que você vai fazer aquela coisa mais asterisco, ponto asterisco, e você está seguro que você vai fazer. Então, você tem que ser claro. Tanto na proposta, quanto no preenchimento da RT. Ficou em aberto, colocou mais coisa do que acha que vai fazer, vai dançar. Você vai ser cobrado por aquilo que você pôs no papel. Então, se é só direção, é só direção. Se é uma vistoria, e aí quem faz perícia tem que tomar extremo cuidado, porque a gente tem níveis, né? Então, você tem desde uma constatação visual, ou uma perícia mesmo, ou um laudo técnico, tudo isso aí, quem atua nessa área precisa tomar cuidado, porque você vai ser cobrado por que você põe lá no papel. Né? Uma vistoria de constatação, eu vou até uma determinada fase, é só o que eu enxergo. Quando você faz uma perícia, você tem que ir muito mais a fundo. Então, cuidado com o que você preenche. Muito cuidado com o que você preenche. E aí, quem aprova o projeto coloca já a responsabilidade técnica e muitas vezes assume a execução sem saber que está assumindo a execução, né? E a gente é pego muito no escritório quanto a isso. Vocês não podem colocar a responsabilidade da execução para a Caixa até esse momento, né? A gente que trabalha com projetos especificamente elabora uma RT de elaboração do projeto. Quando entra outro profissional, tem que rever outra RT. Mas então, no caso da Caixa, por exemplo, aí você tem que pedir uma retificação no processo da Caixa. Senão você fica responsável da execução da obra. E muitas vezes o profissional nem tem acesso à Caixa, né? Não, e aí, como que você faz essa substituição? Por isso que é importante você determinar a tua atuação dentro daquele contrato. O que a prefeitura nos cobra hoje para o licenciamento? O autor do projeto e o diretor técnico da obra. Responsabilidade técnica. É isso que a gente tem que pôr na RT. Ou vão ser dois profissionais separados, né? No meu escritório, meu irmão é arquiteto, eu sou engenheiro. Então, a autoria vem tudo cal. É ele. Eu entro sempre com a RT de direção. Mas eu preciso de uma execução. Não, eu não faço. E qual que é a diferença de eu anotar direção, de eu anotar execução? O que então, muda na minha responsabilidade? A direção técnica, você é responsável por tudo que está acontecendo naquele canteiro. Tá? Mas da parte técnica, então, a prática da execução do serviço, o assentar o piso, não é você. Quem está assentando é o profissional que está lá. Ou é uma construtora, ou é uma empreiteira. A prática da execução não é nossa. A gente tem que ser muito claro com o cliente. Eu tenho a condição, eu sei assentar um piso. Eu sei assentar um piso. Eu vou levar meia hora para assentar uma peça. Vai sair? Vai. Mas a prática da execução é do profissional que está lá, na ponta. Ele é o executor. Então, quando a gente assina uma RT de execução para um banco, o que ele quer?
Ele quer alguém responsável pelo sinistro. Quem que assentou esse tijolo? Foi o Júnior. Paulo Júnior. Entendeu? Se eu sou só diretor técnico da obra, pode sobrar até para nós? Pode ser, mas a gente vai se defender antes. Não fui eu que executei. As orientações foram passadas para a equipe de execução e aí nós temos um instrumento importantíssimo que é a caderneta de obras, onde tem que estar transcritas as suas orientações, as principais orientações para a equipe de execução. Deu problema, eu como diretor técnico cumpri a minha função. Fui contratado para isso. E você tem como provar, porque está Claro. anotado na caderneta de obras. E hoje a caderneta, da forma como é digital, que eu tenho até condição de colocar foto, tem laudo fotográfico, tem tudo para comprovar. Em aplicativo? Em aplicativo. Né? Dá para baixar o meu? Dá, claro que dá. Então, essa é a diferença. Então, cuidado, preencha na RT só o que você vai executar. Não queira fazer bonito, colocar... vou preencher a minha primeira RT, vou colocar 20 serviços lá. Você será cobrado pelos 20 Legalmente. serviços. Encher de item pro cliente. É, Dar um brinde né? para ele. Né? Eu sou super amiga do meu cliente, vou preencher. E acho que isso é um ponto importante, né? Mas o cliente pediu para colocar tal termo. O cliente é leigo, nós somos Ele não responsáveis. Ele não sabe. Ele tá falando que o gerente do banco falou, que algum amigo falou, que ele tá pedindo para você pôr isso na sua RT. Se você não vai prestar esse serviço, se você não vai receber por esse serviço, não coloque. É muito comum a gente prestar o serviço de gerenciamento e administração, né? Onde o controle total da obra, contratação, especificação de material, tudo passa por dentro do nosso escritório. Você acaba executando a obra mesmo. Então, normalmente lá no escritório é uma prática de quando a gente faz a administração e o gerenciamento do escritório, que tudo passa lá por dentro, eu emito a RT de execução. Se você comprou o material, acompanhou a execução, é outro... Tudo passa lá dentro. A gente... quem escolheu essa profissão? Você escolheu essa profissão. Você nunca mais vai dormir tranquilo, porque a responsabilidade é toda nossa mesmo. Sim. Então a gente tem que avaliar até onde eu vou, né? Até onde eu posso ir. Se tudo passa por dentro do meu escritório, agora quando eu sou contratado... Só que você está recebendo por isso, né? Sim, claro. Sim. É importante. Prestação do serviço e o recebimento por essa prestação. Se eu estou recebendo por essa prestação, eu tenho que cumprir isso. Porque né? a direção normalmente é por visita técnica. Por hora técnica. Então, eu tenho um compromisso com aquele cliente de tantas horas mês. Para quê? Para que ele me forneça os projetos executivos e eu tenha condição no canteiro de garantir a ele que o que está no projeto vai estar na parede, vai estar na obra. É isso que é a função da direção. Né? Coordenar, se ele tiver uma dúvida com uma especificação de material, você tem o conhecimento, ele não, mas muitas vezes a contratação da equipe é feita pelo contratante, direto, né, e aí você tem que interagir com essa equipe e fazer com que ela cumpra o que está no projeto. Né? Então, é diferente de uma administração e gerenciamento onde você contrata a mão de obra. Que aí é o papel de uma construtora que vai englobar vários serviços em uma obra. Então tem que avaliar. Construtora é uma gestora de obras, né? Sim. Tem um item que você falou que eu acho que é significante a gente discutir, que no momento da expedição de RT para aprovação na prefeitura, a gente coloca lá a autoria do projeto e direção técnica, certo? E se o cliente que vai construir, vai fazer uma obra, ele decidiu quem vai ser o escritório que vai desenvolver o projeto dele. Primeira coisa que ele vai fazer, ele comprou o terreno, ele escolheu quem vai desenvolver o projeto dele. Ele vai lá, contrata esse escritório, e esses caras vão desenvolver um projeto e vão aprovar na prefeitura. Muitas vezes, ele ainda não decidiu quem vai fazer a direção técnica da obra dele. Então, assim, será que não seria pertinente que a gente pudesse colocar a direção técnica depois da aprovação? E essa obra tivesse talvez uma pendência, essa obra só vai poder de fato começar se tem um alvará pendente. Você de fato só vai poder começar a sua obra quando o cara assumir a direção técnica. Porque aí isso talvez seria até melhor para o nosso contexto como mercado, né? No mundo ideal, como mercado de profissionais isso na cidade. Que funcionaria, né? Mas o que acontece na prática... Não é o que acontece hoje. O licenciamento ambiental, por exemplo, ele segue essa linha. Né? Então você tem primeiro a aprovação,
né, Pri? Aí depois você tem a instalação e depois a operação. Né? Você tem 3 fases. Né? Então, você tem 3 profissionais diferentes aí envolvidos. A prefeitura não tem corpo para correr atrás. Sim. Depois que ela já emitiu o alvará da aprovação, como é que ela vai saber que o cara começou a obra ou não? Mas aí eu acho que entra um outro ponto, que é a nossa baixa de RT e finalização, caso não, Sensacional. não ocorra, né? Isso é importante. Isso é um outro recado que isso é previsto na resolução. Então, a gente tem situações distintas. Nós temos cancelamento de RT, é previsto, e nós temos baixa de RT previsto. O cancelamento da RT ela só é possível se nenhum dos serviços que estão constantes da RT foram executados. No caso do cliente desistir do projeto. Desistir do projeto. Cancela RT, acabou. O profissional vai fazer um pedido no conselho, né? vai preencher um requerimento próprio, falar, olha, próprio para isso, eu não executei o serviço não foi, porque pela resolução, a gente sabe que no dia a dia é difícil de a gente conseguir que isso siga o trâmite legal. O ideal é que a RT seja emitida antes de você começar a fazer a prestação do serviço. Sim. Né? Então, nesse mundo ideal, né? Às vezes você fecha um contrato, você já emite a RT no fechamento do contrato antes de começar a prestar o serviço. De repente, acontece um desacordo e a coisa não vai para frente. Você já emitiu a RT, você pagou a taxa. O que você faz? Você pede ao conselho o cancelamento. O cancelamento te gera a oportunidade de ter de volta o valor que você pagou pela RT. Só que não é tão simples. Você precisa provar ao conselho que aquele serviço não foi executado. Pode ser uma declaração do contratante de que houve um desacordo comercial, ou se você tiver um distrato assinado entre ambos. Mas como na maioria, a nossa realidade aqui, principalmente na cidade, você emite a RT de autoria e direção, e muitas vezes esse projeto vai à prefeitura, já entrando no que você colocou, Sim. Eu aprovei, mas eu não vou fazer a direção técnica da obra. Só que os 2 serviços estavam na mesma RT. Eu não tenho como cancelar essa RT, porque o projeto já foi cumprido e já foi executado para o cliente. E aí? Nesse Aí caso? a RT não é cancelada. Então, o enquadramento, o cancelamento da RT não é possível. Aí é a baixa. Aí é a baixa. Você pede a baixa, você vai informar que a baixa ela pode ser dada por conclusão do serviço acordado, por interrupção, por algum motivo, ou por substituição do responsável técnico. Né? Então, você vai enquadrar qual foi, vai contar a sua história que aconteceu, e vai fazer a solicitação da baixa. Ela não te permite reaver o valor do pagamento, porque o serviço foi prestado. Então, isso acontece muito lá no conselho, na Câmara Especializada de Civil. O profissional pediu cancelamento da RT, porque ele quer ter de volta o valor, e a gente não conseguir a comprovação de que o serviço não foi executado. Nenhuma parte, né? Nenhuma parte. Então, Totalmente. o agente fiscal, olha que movimenta isso, né? Porque o conselho, porque vai perder o valor da RT? Não. Porque quando eu cancelo, aquela atividade fica sem o amparo do responsável à frente. Sim. Então, o conselho não tem como simplesmente cancelar. O agente fiscal ele tem que verificar se realmente aquela atividade não foi cumprida antes de dar o cancelamento. Então, no caso de projeto, ele vai sim procurar saber se não teve uma aprovação na prefeitura. Porque é muito estranho, tem casos que chegam às vezes na Câmara assim, eu quero cancelamento, um projeto de, a gente estava até conversando antes, né, 176,78 metros quadrados. Pô, como é que o cara preencheu uma RT antes do projeto? Antes de desenhar, né? Antes de desenhar, sabendo que... exatidão. Com tamanho exatidão. Não é possível. Algum esboço, algum anteprojeto ele entregou. Sim. Se entregou, o serviço foi executado. Se foi executado, parcialmente não tem como cancelar a RT. Sim. Então seria realmente uma baixa. Tá, mas esquece o cancelamento, que já vamos partir do princípio que não vale a pena mexer com isso. A não ser que realmente não tenha feito absolutamente nada. Mas para livrar a responsabilidade que foi o que... A baixa. Né, A baixa. Processo da baixa. Baixa. Porque como... no caso do meu escritório eu tenho um arquiteto e um engenheiro, mas a maioria não. A maioria das vezes a gente assume as 2 funções. Né? Assumindo as 2 funções, saiu o alvará de aprovação da construção. Poxa, Felipe, não sou eu que vou... Pô, eu contratei um outro profissional. Ou você fala, não tem condição de fazer essa, não quero, tal. Sim. Da baixa.
na direção e só. Vai ser feita a substituição do responsável técnico. O que é interessante seria um resguardo para nós. Não permitir que essa obra fique sem profissional. Eu acho que aí é um cuidado que nós temos que ter, zelar pela sociedade também, de não permitir que esse cliente vá embora sem que haja um responsável técnico por aquela obra. Até Mesmo porque pode voltar para você, né? Pode. Você deu baixa, não apareceu ninguém. E outra, nós temos um juridicamente- instrumento em Atibaia que é a caderneta de obra, mais uma vez. Na caderneta você está atrelado como responsável Sim. técnico. Então, quando você abre hoje o aplicativo que nós temos, está carregado na tua lista de obras sobre a sua responsabilidade aquela. Uhum. Então, quando por algum motivo há o distrato e você não é o responsável mais, você tem que avisar a associação quem que é o cara que vai assumir essa obra a partir de agora. E quando você dá baixa, se for possível e você tiver o acesso, informar qual é o número da nova ART. Né? Porque os profissionais e os proprietários também não sabem. Quando você faz a substituição, é emitido um novo alvará. É isso que eu ia falar. É emitido um novo alvará. Não adianta dar baixa só no CREA. Não, Você tem que informar a Você prefeitura. tem que informar a prefeitura, porque senão no CREA, beleza, você baixou a responsabilidade, mas a prefeitura não tá sabendo. Não. Tem que avisar no Tem que prefeito. avisar pra gente na caderneta, na associação, tem que avisar na prefeitura Sim. e, lógico, né, com a baixa do CREA, né? Uhum. Eu acho que a caderneta, mais uma vez, ela cumpre um papel muito importante. Quem porque sabe utilizar a caderneta, gente, tá sorrindo. Mais um sorrindo. episódio É verdade. 3. Como ganhar dinheiro com Não, a e nós caderneta? vamos chegar, mais à frente, nós vamos falar de certidão de É. acervo. E a caderneta ajuda também na certidão de acervo. Então, quando há a substituição do responsável, o novo profissional ele tem que ter acesso à caderneta para dar sequência ao preenchimento. A prefeitura vai emitir um novo alvará. Então, o que acontece? Como que ele vai ter acesso no aplicativo? Porque ele vai abrir o aplicativo com login e senha dele, aquela obra não está Tá para no ele outro ainda. nome. Sim. Quem que faz essa alteração? O A antigo associação. profissional. A associação que é a guarda, é atribuída a ela a guarda desse instrumento. Então, o nosso administrativo pega a nova ART do profissional, que vai ser emitida, vai ser encaminhada para a associação. A Vanessa e a Silvia vão avaliar e ela faz essa virada de chave do João para o Pedro. O João deixa de ter acesso à caderneta e o Pedro passa a ter acesso à caderneta. O que o João executou Tá é lá. responsabilidade É dele. responsabilidade dele. Até aquele ponto, dali em diante, se não executou nada, não tem responsabilidade E sobre nada. não deixem de sempre estar de olho no que vocês emitiram. Porque um belo dia você passa numa esquina, você passa e o cara fala, peraí, Oi? eu acho que eu fiz um projeto nessa esquina, a casa está pronta. O cliente fala assim, não vou começar a obra, agora daqui 3 meses eu te procuro. Aí a gente dá início na obra, você passa a obra, tá pronta. Está pronta. Então, Eu não trabalho com obra, mas eu já vi. você tem que ficar atento. É raro, mas acontece com frequência. É boa. Eu já fui surpreendido uma vez com uma cena dessa. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Tem que zelar por aquilo que nós emitimos. E dar baixa nas ARTs que estão abertas. Principalmente porque legalmente estamos responsáveis. Finalizou o serviço, né? A gente Já dá você está baixa. citando o caso do início, mas Conclusão. acontece da conclusão. Então, foi concluída a obra, dê baixa na ART, porque enquanto não, ela está lá com o seu nome E a rodando. garantia começa a valer da baixa Da da baixa. RT, né? Os 5 anos de garantia do engenheiro, da execução, A da gente conclusão. dá uma do briga serviço. grande hoje, porque, mais uma vez, nós temos a caderneta de obras, o termo de encerramento da caderneta. Então, a gente sabe que alguns clientes eles são resistentes a fazer o pedido do ABITSE. Terminou, não vou pedir agora, espera aí um pouquinho, daqui a pouco eu peço e tal. Você acaba se desligando do cliente, você toca sua vida do cliente dele e o ABITSE não foi solicitado. Encerra a caderneta. Encerra a caderneta. Termo de encerramento. Por quê? Ela é uma declaração de ambos os envolvidos que naquela data, naquele horário, a obra foi entregue de acordo com o projeto. Dá baixa na RT. Porque depois que ele entrega, ele vai fazer uma garaginha, ele vai fazer uma piscininha. E aí você não Puxadinho deu aqui, baixa. puxadinho ali. E aí você não deu baixa, já foi. Caiu em cima de alguém, você vai Quem é o dançar. engenheiro que dorme tranquilo? É o engenheiro que sabe usar a caderneta de Um obra. jeito que sai da caderneta Boa. já. Ó, assim. é E isso ele aí. Logan da tinha caderneta. É E isso emite a RT direitinho, Você dá é baixa na profissional, RT quer direitinho. dormir profundamente, Preencha preencha a Preencha sua a caderneta. a sua caderneta.
né? E aí, agora eu vou falar com a Thaís, que cuida dos nossos posts. Eu acho que já tem um tema legal pra gente fazer no Instagram pro profissional, né? Fazer uma relação ali. O que eu tenho que tomar cuidado no início da emissão da RT, processo e tudo mais. Como que eu faço para interromper e a finalização, a sequência de dados de finalização. Então, a Thaís... Uma cartilha. Uma cartilhazinha pra gente aí no Instagram. É porque tem a questão da baixa, do exemplo que o Felipe deu, e tem a questão da baixa Sim. da garantia, né? Da que é o garantia. que você falou. E outra, aí então a gente tem cancelamento, nós temos baixa e nós temos nulidade de ART. Tem o O processo. que é nulidade? O cara é a nossa enciclopédia, né? Não, bem. Ele é a nossa Não, Ele porque- tem que participar de todos. Ele é a nossa balsa. O que acontece? Tem uma outra questão grave e a gente vai aprendendo conforme a gente vai adquirindo experiência conforme a gente vai rodando. Quando a gente sai jovem, a gente sai da universidade querendo assinar a primeira RT, nós somos presas fáceis, né, para o mercado. E é muito comum a exorbitância. Bom, Né? A exorbitância. O que é exorbitância? Quando você desenvolve uma atividade para a qual você não tem habilitação para fazer. Então, você que vai procurar um curso de engenharia, ou nós mesmos já somos formados, eu fui tomar pé mais disso quando a gente começou a participar mais, ficar mais próximo do conselho. Todos nós temos atribuições dadas quando dá a formação. Tem um código de atribuição. Quando você pega a sua carteirinha do CREA lá, ou você pega você emite a RT, tem lá o número da sua atribuição. O que você pode fazer. Além daquilo, é exorbitância. Isso aí dá processo. Você vai para a ética do CREA por exorbitância. Então, se você exorbita, emitiu uma RT, colocou ainda na RT o que você está fazendo que está errado. Aquela RT é nula. Registrou que você está Registrou. fazendo o que não deveria Estou estar fazendo- fazendo. Tá fazendo. eu sou Ó, civil, estou fazendo o que apenas um engenheiro eletricista poderá fazer, né? É. E assino como civil, não pode. Não pode. Então, isso vai dar exorbitância. Então, quando houver um erro de preenchimento que foi insanável, uma lacuna insanável, nulidade. Exorbitância, nulidade. Você ainda vai para a ética. É que nem o ortopedista queria fazer uma ponte de safena. Vai dar ruim. Né? Vai Ainda dar... assina, ainda. Ainda assinou embaixo. Quando fica constatado que o profissional emprestou o nome. Então, nossos famosos caneteiros. Né? Você que é caneteiro. Se for pego, anula todas. Até as que... Anula todas. Então, houve uma denúncia no conselho de um profissional que emitiu 120 RTs no ano. Né? Dependendo do serviço, pode ser que ele emita várias. Tudo vai depender da atividade. Eu faço direção técnica de obra e estou com 30 RTs abertas de... Cara, como? Você dorme quando? Né? Se você for interrogar esse profissional, se for conversar com ele, ele não vai lembrar onde estão todas as obras que ele está fazendo. Então, Ele não tem uma caderneta de obras preenchida. não, coitado. Então, assim, ele emprestou o nome. Ele é caneteiro. Vai dar processo, ele vai para a ética e vai anular todas as ARTs dele. Todas. E tem multa, né? E outra, emprestar o nome porque o que acontece? Quando o conselho pega um caso desse hoje, porque pelo que eu estou vendo, sempre isso é um procedimento recorrente, Câmara e plenário. O ato administrativo foi sobre uma denúncia. Vão levantar todas as ARTs que ele emitiu no período, sei lá, de um ano. Viu que é totalmente fora do padrão. Lógico, ele tem todo o trâmite para que ele possa se defender dentro Provar do que processo. Claro. Constatado a caneteira, o caneteiro que ele emprestou o nome, todas são anuladas. Para cada ART, aquilo vira um processo. Meu Se Deus. der multa em todas, Sai caro. sai caro. Aí ele tem que financiar na mútua. Aí ele vai ter que abrir um financiamento na multa. Eu acho que essa linha de crédito Não vai ter. Essa não vai ter, né? Pagamento de paga a multa. multa. vira um processo para cada. É muito sério hoje. E o que é interessante, assim, a comissão de ética do CREA, antigamente era uma coisa mais solta. Hoje não. Eles têm uma planilha de enquadramento. Então, eles não têm nem muito controle como a coisa sai. Eles entram naquele enquadramento e vão preenchendo os tópicos. Tá. O que der lá embaixo, deu. Se é uma censura reservada, se é uma censura pública,
se é uma interrupção de registro, se é um cancelamento de registro, que às vezes pode acontecer, cancelamento direto. Então, toma cuidado. Essa questão de nulidade RT, essa questão de assinar mais, vou RT por R$150, um monte, né? Você vê, nossa, o grupo, o conselho pipoca com essas coisas, mas é muito sério isso. Então nós temos baixa, cancelamento e nulidade. Tá? Certo. Nós já passamos do nosso tempo faz um tempo. Sério? Era até... Foi um pouquinho, 15 minutos só. Tem mais alguma pergunta muito importante sobre a RT aí? Não, mas eu acho que muitas dúvidas vão surgir nos comentários. Aí a gente grava vai ter que mais gravar um mais episódio. Deixa eu só fazer uma pergunta que você queria falar. Eu não sei se tem necessariamente a ver com esse tema. A questão do registro da empresa. A gente fala no dia servo ou fala aqui já? Não, vamos deixar o recado que eu acho Então, que é extremamente importante. Então, o que a gente percebe muito no conselho? Deixar de preencher a RT do serviço. Não pode. Não pode. Se a fiscalização pegar, é multa. Né? O que tem acontecido, há um entendimento, porque na legislação há essa previsão da redução do valor da multa. Né? Tem uma planilhazinha de enquadramento. Quando o agente fiscal detecta que não tem RT na obra, que não foi emitida RT pelo profissional, e olha, nós estamos falando de uma obra que tem engenheiro, né? Ele não emitiu RT. Ele vai pagar a multa? Vai. Se ele regularizar dentro do prazo da defesa, tudo certinho, provavelmente o conselheiro vai optar por reduzir a multa ao menor valor, mas vai manter a multa, que a gente não pode prevaricar. Né? A lei é a lei. Mas por isso a importância da emissão da RT. A questão do CNPJ. Eu sou engenheiro da minha empresa, sou proprietário da minha empresa. O fiscal foi lá, me multou porque eu não tenho registro no conselho. A empresa, o CNPJ. Multa mesmo, porque também é previsto em lei que toda empresa que tem no seu CNAE, nas suas atividades, a atividade de engenharia correlata à fiscalização do CREA, tem que ter registro da empresa. Independente se o proprietário é um administrador ou é um engenheiro. Independente, tem que ter o registro. Mas eu sou engenheiro da obra. Não interessa, vai tomar multa também. Então é importante você que tem um CNPJ, que desenvolve a atividade de engenharia. Mas eu já sou profissional. Não interessa. O registro é o PJ, registro da empresa. Precisa ter esse registro. E aí até vincula na sua RT de pessoa física também na empresa. Bem lembrado. Quando você vai preencher, quando você tem a sua empresa regularizada, ativa no CREA, quando você vai preencher a RT, já abre o campo lá com o nome da sua empresa. Né? Porque às vezes você pode também ser responsável técnico, porque é uma possibilidade. Então a RT, ela também tem desempenho de cargo e função. Eu sou contratado por aquela empresa para ser um gerente, um diretor, eu desempenho um cargo e função. Então, quando você vai emitir RT, você tem aquela vinculação com a empresa. Né? Individual ou cargo e função. Importante também, para a gente deixar o recado. Fui contratado para uma empresa para desempenhar cargo e função. ART de desempenho de cargo e função. Sou funcionário público, fui contratado para a prefeitura para ser engenheiro. Precisa de ART de desempenho em cargo e função. Mas sou funcionário público. A resolução prevê que para todo contrato, seja particular ou poder público, tem que haver a emissão de RT para toda a atividade. Basicamente, é a maneira que você tem de ir desenhando a sua carreira técnica, né? Cada atividade, isso, aí depois cada etapa a gente vai da sua carreira técnica, você vai emitindo Nós vamos falar num outro episódio de acervo. E aí, a importância das atividades que estão descritas na RT. Tá? Então, precisa ter. Tenho RT de desempenho em cargo e função, apareceu um projeto para eu assinar pela empresa. Eu já tenho RT de cargo e função, preciso fazer uma RT daquela obra e serviço? É obrigatório. Você tem RT de cargo e função, é uma coisa. O serviço que vai ser desempenhado de uma forma esporádica ali, que você vai ficar responsável por aquele serviço, você tem que ter a RT. Tá? E só para finalizar aqui, a gente acabou de falar, né, que eu sou o proprietário da empresa, eu sou engenheiro, mas vai ter que fazer o registro da empresa e vai ter que, né, cadastrar. E aqui a gente não está falando, mas eu não concordo, mas eu concordo. A gente está falando que está na legislação, tá, lei. gente? A gente está falando como você não ser multado. Se concorda que tem que cadastrar, se não concorda, isso é outra conversa. Não vamos nem discutir. A gente só está te informando que está na legislação, porque às vezes, porque o cara que está assistindo em casa fala assim, mas não é justo, eu já pago do PF, vou ter que pagar o do PJ. Ok,
A questão aqui está na legislação, se o fiscal chegar lá, você vai receber a multa. Então, a gente está tentando evitar que você seja multado, principalmente se você nem tinha essa informação que o PJ precisava. Isso. E outra coisa importante. Tem uma empresa, um PJ, vou desenvolver serviço de engenharia, vou pôr no logo da minha empresa, na razão social, engenharia e construção. O engenheiro, para usar o nome de engenharia na empresa, o engenheiro tem que ter a maioria do capital social da empresa. Se ele for minoria, não pode. Já não é engenharia. Não pode ter o nome engenharia. Ele tem que ter a divisão das cotas, ele tem que ser o maior. Porque senão, não dá certo. Vai dar ruim. Vai para registro desse... Quando você for abrir o registro no conselho da empresa, pum, vai voltar. Altera o contrato social. Altera o contrato. Tá? Então Mas isso é alguma importante. coisa- Não é interessante, eu não sabia disso. E aí, assim, a gente vai deixar, não sei, tem como pôr nas descrições lá do vídeo. Então, a resolução, a 1137 de 23, quem for baixar essa resolução, então ela tem o texto e ela tem os anexos, onde ela tem um modelo de preenchimento da ART. Que mudou recente, é bom todo mundo dar uma olhada. Dá uma né? olhada, porque aqui valia era 10,25. Na parte de acervo mudou bastante coisa, então é válido dar uma lida. E aí ele tem todo o manual de preenchimento nos anexos. Então tem a cara, para quem, principalmente para quem está começando agora, como que fica a cara da RT, tem lá. Tá? Procurem, baixem, é bem interessante. A gente vai deixar na descrição do vídeo, é isso? Sim. Isso. E assim, é uma coisa tão importante pra gente, a gente tem só como mais uma função, né? Mais uma função a desempenhar no projeto. E aí acho A gente que amaldiçoa. Exato. A RT, na mas verdade, RT. né? Que saco, né? Tem que preencher isso, porque eu tenho que pagar a RT. Já. É. Ela é um instrumento de defesa do desenvolvimento da nossa profissional. É atividade. pelo seu bem. E se o profissional quiser dormir tranquilo, a caderneta é um... Quer Não, dormir? É um uma abraço. ferramenta É um abraço, maravilhosa. praticamente. Né? A É só RT saber usar. A RT também, né? Pode fazer um caos rapidinho? Pode? Essa semana, né, eu faço ARTs de projeto. E aí chega lá na obra, o pessoal, isso aqui não dá para executar, e vai e muda da cabeça deles. Já caiu a minha responsabilidade. Recebi o convite a ir vistoriar a obra. Falei, então, a minha responsabilidade se finalizou no dia que você alterou o meu projeto e executou completamente diferente. Então, isso é uma proteção pra gente, né? Eu emiti a minha RT certinha, o valor estava correto, até onde ia o meu serviço. Eu não fui contratada para gerenciar e nem para executar aquela obra. Então, agora eu estou dormindo tranquilo. Isso é interessante, porque acontece sempre, e no seu caso é estrutural, hidrossanitário, Sim. né? Acontece muito dos caras irem construir um projeto e fazer alteração. Isso. Às vezes até construir numa área que não pode, num recuo, já posso dar baixa na RT, quer dizer, Acabou. o cara me contrata depois para fazer uma regularização. Aí que é o você certo, usa a né? caderneta para constar que Pra você constar, orientou, sim, que não poderia ser feito, Conforme que você vistoriado, o deu a projeto informação, divergente do o proprietário aprovado. se nega a atender sua... Né? Sim. E a importância de você trabalhar em equipe, né? Então, quando você executa a obra, ou você é a direção técnica, você monta uma equipe multidisciplinar. Isso ficou muito fácil para nós hoje. A gente não precisa ter um escritório com 30 pessoas, uma de cada disciplina. A gente Mas tem a gente parceiros, pode ter. Sim. né? A Pri Claro. trabalha com projeto. Então, rapidamente você compõe uma equipe para o que você precisa fazer hoje. Sim. É fácil. Mas pintou uma dúvida, há necessidade de uma alteração de projeto? Foto, contata o autor do projeto, fala, olha, tenho essa dificuldade, acho que nós vamos ter que mexer com isso. O que você acha? Posso fazer? Posso alterar? A gente faz umas build depois. É A isso. gente está trabalhando em equipe, pô. A gente precisa... pro bem de todo mundo. Sim. Senão a gente altera uma coisa, o calculista não está sabendo lá que foi alterado, Uhum. dá uma divergência, Não uma pode. alteração. Como é que nós vamos saber? Né? Exato. Sem contar que você acabou de assumir a responsabilidade que É. você não precisava, né? Exatamente, puxei para mim, porque o autor do projeto vai chegar e falar, eu não Não autorizei é isso. isso. O autor fica fora e quem fez a alteração da cabeça se Então, lascou, né? É nessas horas que a gente pula a linha Uhum. e a gente assume coisas que a gente não tem Não que está assumir. sendo remunerado para isso. Para isso. Não, não tem necessidade. Mas vai atrasar. Atrasa um pouquinho, gente. Faz Atrasa. parte do processo, entendeu? O que não pode é a pessoa ir dormir responsável por uma coisa que ela não acordou responsável. Sim. Exato.
Eu acho que foi incrível esse bate-papo. Muito bom. Daria mais uma hora, eu Muito acho, se a gente rico. fosse fazer. É, que acho que foi exatamente dentro dos 30 minutos que a gente combinou. Igualzinho. Mas eu Tá acho bom que é o isso. celular deve estar explodindo nessas horas. Mais alguma coisa? Pri? Claro, Não. claro. Não Quer podemos mais deixar. uma? Não, Fala. lógico. Nós, como entidade, como associação, nós temos que agradecer a nossa presidente. Nós sim. não podemos deixar de estar. Que disponibilizou de forma gratuita à associação esse espaço maravilhoso que vocês não têm condição de saber tudo que tem por trás aqui. Nosso amigão lá, que tá, Guilherme está lá. Obrigado. É muito legal, parabéns pelo espaço, ficou muito bacana e muito agradecido de que você ter disponibilizado esse espaço para nós, para que a gente pudesse levar você, associado, profissional, as informações que estamos levando. Muito Exato, eu ia obrigado. falar sobre isso. Eu nunca entrei num estúdio tão bonito na minha vida. Parabéns, achei muito legal. E está disponível. É ó. isso, eu ia falar né? isso agora. É, Se está você disponível. precisa gravar vídeo, curso, treinamento, vem aqui, né, no estúdio da DC. Olha lá, então eu não Ó, vou falar nada, depois- você já não, fala. você vai ser o merchan inteiro. Qual que é o arroba arroba? Fala pelo menos um arroba pra te seguir no do Instagram. Instagram? É, Eu ponho nos links. coloca no A gente link. coloca os Boa. links, né? Não, mas o estúdio está disponível e é um prazer para a DC poder patrocinar esse. Não é patrocinar a palavra certa, é proporcionar, Não, né? sim, Proporcionar, né? Que isso aconteça. Porque a gente teria conseguido fazer isso na sede, mas não ia ficar tão não. bacana. Não, Com é. essa qualidade do que você tem A gente aqui. adora a nossa sede, mas aqui está Impressionante tudo isso aqui. prontinho. Então, Obrigada podemos de encerrar novo. hoje. E a gente te espera no próximo episódio. Então, dá um joinha aí, compartilha com os profissionais pra gente chegar longe, né? Com essas informações que são importantes não só para os nossos associados, mas para todo mundo aí que tá dentro Curte e do nosso comenta, conselho. né? Tem que Comenta. curtir, Se inscreve no canal. Compartilha, se inscreve no canal. Se inscreve. Sempre quis falar isso. Agora é só o momento, olha lá, olha pra Aí, ó. câmera central. Curte, compartilha, comenta. Deixa Certo? o seu like. É isso, deixa o seu like, Ativa o sininho. É. clica aí Tá e bem. vambora. Vamos embora. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, valeu.